Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aulinha de matemática e hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto e hoje nós veremos o que é uma dízima periódica, certo? Então, para começar, a gente sabe que um número racional é escrito da forma A sobre B, certo? Isso aqui é um número racional da forma fracionada, que é a forma de fração. Nós também temos o número racional de forma decimal. E como é que a gente encontra essa forma decimal? Basta que eu faça essa divisão. Quando eu faço essa divisão, eu posso encontrar esse número decimal, tá bom? Então vamos começar aqui com alguns exemplos até a gente poder chegar na dízima periódica, ok? Nós temos aqui uma fração, certo? Um número racional da forma fracionada. E para a gente encontrar a forma decimal desse número, a gente tem que fazer essa divisão, certo? Eu vou fazer aqui do lado, tá bom? Para não atrapalhar aqui. Então, ó, 5 dividido por 2. Então, ó, 2 vezes 2 é 4. 5 menos 4 é 1. Como 1 é menor que 2, então eu passo a vírgula aqui, acrescento um zero. Então vejam que agora eu multiplico por 5. 5 vezes 2 vai dar 10. E 10 menos 10, 0. Então vejam. Beleza, então ó, 5 sobre 2 é a mesma coisa que 2 sobre 5. Essa é a forma decimal, beleza? O outro exemplo, 9 dividido por 20. Então vamos começar, ó, 9 por 20. Como 9 é menor que 20, eu acrescento um zero aqui e um zero e passo a vírgula aqui no quociente. Agora eu multiplico por 4. 4 vezes 20 dá 80. Sobra 10. Como 10 é menor que 20, acrescento um zero aqui e agora eu multiplico por 5. E 5 vezes 20 vai dar 100. 100 menos 100 é 0. Então, ó, 9 dividido por 20 vai dar 0,45. Nesse outro caso, nós temos 100 dividido por 3. Então, ó, vamos fazer a divisão. 100 dividido por 3. Então, ó, eu posso multiplicar aqui, que eu já sei, por... A gente vai multiplicar por 3, né? Pega os dois primeiros números aqui, então 3 vezes 3 vai dar 9. 10 menos 9, 1. Desce o zero. Da mesma forma, 3 vezes 3 vai dar 9. Sobra 1. Agora, como 1 é menor que 3, eu passo a vírgula aqui e acrescento o zero. Vai dar 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Como 1 é menor que 3, acrescento um zero. 3 vezes 3 vai dar 9. 10 menos 9 sobra 1. Acrescento 0. 3 vezes 3 vai dar 9. Sobra 1. Vejam que quanto mais eu for adicionando 0 aqui, ó, eu vou ter que multiplicar por 3. 3, 3, 9, vai sobrar 1 novamente. Então vejam que aqui, ó, por mais que eu continue, sempre vai dar 3, 3, 3, 3, 3. Então vamos colocar aqui, ó, 33,333, reticênciazinha, porque aqui continua, certo? O último aqui, 7 por 11. Como 7 é menor que 11, acrescento um zero aqui e passo a vírgula. Agora vamos lá. 6 vezes 11 dá 66. Vai sobrar 4. 4 é menor que 11, acrescento um zero. Agora dá por 3. 3 vezes 11, 33. Vai sobrar 7. Agora eu acrescento um zero, vou multiplicar por 6. 66. Vou apagar aqui. Então, ó, vai sobrar 4. Como é menor que 11, acrescento um zero,
multiplico por 3, 3 vezes 11, 33, vai sobrar 7. Vejam que, ó, ele está se repetindo, certo? Só que agora nós temos dois números, certo? Se repetindo de cada vez. Então, quanto mais eu continuar aqui, ó, 7, acrescento um 0, vou multiplicar por 6, 66, vai sobrar 4. Tá vendo? Vai se repetir o mesmo processo. Então, ó, 7 dividido por 11 vai dar 0,63, 63, 63 e assim por diante, certo? Agora, para a gente entrar bem no assunto, a gente tem que saber o seguinte: o que é a dízima, certo? A dízima, pessoal, é essa partezinha aqui, ó, depois da vírgula, tá? É o que a gente chama de dízima, tá bom? E a partir disso, a gente tem que a dízima é essa partezinha que a gente pode dizer que é a parte quebrada, tá? Por exemplo, aqui eu tenho 2,5. Imagine aqui uma janelinha, certo? Onde eu tenho duas partes e meia pintada, certo? Então a dízima vai ser esse númerozinho quebrado, ok? Só que o seguinte, nós temos aqui, pessoal, exemplos de dízima com uma casa, dízima com duas casas, certo? E aqui nós temos dízima com infinitas casas. Por quê? Porque isso aqui continua. Eu não vou conseguir parar, certo? Aqui, ó, a gente fez, acrescentou um 0 aqui e a gente conseguiu fechar a conta, certo? Eu tenho um número aqui exato, entre aspas, certo? E aqui não. Aqui ele vai continuar 3, 3, 3. Aqui ele vai continuar 63, 63, 63. E aí é onde está. Aqui nós temos uma dízima. Aqui nós temos dízima. Só que aqui nós temos uma dízima que a gente chama de dízima periódica, certo? Uma dízima periódica. Por quê? Porque ela tem um período, no caso que a gente chama de período é o número que se repete. No caso dessa questão aqui, o período é o 3, que é o número que está se repetindo. Nessa de baixo, o período é o 63, que é o número que se repete, certo? É o número que está se repetindo, ok? A gente pode representar também esse número da seguinte forma: 0,63 com um tracinho em cima. E aqui, por exemplo, 33,3 e o tracinho em cima. Isso representa que ele é uma dízima periódica, certo? Onde o período é o 3. Nesse caso aqui, nós temos uma dízima periódica, onde o período é o 63. Quer dizer que esse 63 se repete, ok? Então, aqui é uma dízima normal, certo? A gente considera normal, porque ela tem um fim aqui. Já as dízimas periódicas, elas não têm fim, certo? Elas são infinitas. E ela tem um período. Ela pode ser de 1, pode ser de 2 números, pode ser de 3 números, certo? Que a gente chama de período. Então esse período tem 2 algarismos, esse período tem apenas um algarismo, certo? E isso aqui a gente chama aqui de dízima periódica simples. Essas aqui são dízimas periódicas simples, certo? Por quê? Porque elas só têm um tipo de período, tá? Se nós pegarmos aqui esse exemplo, eu tenho aqui 12,1, aí 48, 48, 48. Aí eu te pergunto, qual é o período dessa dízima periódica? Bom, o período aqui é o 48, que é a parte que se repete. Mas nós temos um 1 aqui, certo? Que é como se fosse um número intruso nessa dízima periódica, certo? Então, essa dízima periódica a gente chama de composta, certo? Por quê? Porque ela tem um período aqui diferente dos outros, certo? Então ela é uma dízima periódica composta, tá bom? Mas o período aqui, sempre que a questão perguntar o que é o período é a parte que se repete. Então o período aqui é o 48, certo? Independente do 1 ou qualquer número que esteja aqui. O período é sempre a parte que se repete, tá? O período aqui é o 3,
o período aqui é o 63, ok? Agora, pessoal, a gente vai ver alguns exemplos aqui, tá? Que eu coloquei. Eu já fiz a divisão, tá? Pra gente encurtar um pouco o vídeo, certo? Então, ó, eu tenho aqui 70 dividido por 22. Eu fiz a divisão e eu encontrei 3,18. O que é que a gente tem que analisar aqui, pessoal? Qual o período? O período aqui é a parte que se repete, não é isso? Então, ó, a parte que se repete aqui é o 18, certo? Então, o período dessa dízima periódica aqui é o 18, tá bom? Isso é o período, tá bom? E ela é uma dízima simples, certo? Porque ela só tem um período, ok? Só tem um tipo de período aqui, tá bom? Já no segundo caso, nós temos aqui 22 sobre 18, tá? Então deu 1,2222. E o que é que a gente pode observar aqui? Que o período aqui é o 2, que é o número que se repete, não é isso? Então, ó, é uma dízima periódica, certo? Porque ela tem um período que se repete. E esse período é o número 2, certo? No último caso aqui, nós temos 13 dividido por 90 e deu 0,1444. Lembra? Quando a gente tiver esse tipo aqui, ó, a gente tem um número, certo? Aqui, seja lá qual for ele, e depois a gente vai ter uma dízima, a dízima que continua aqui, ó, que é o período 4, certo? Então, é uma dízima periódica composta, por quê? Porque tem um númerozinho aqui que ele não se repete, tá? E a gente tem um período, certo? Que vai se repetir. No caso, o período aqui é sempre um número que está se repetindo. Então a gente não conta com esse 1. A gente pega só o número que se repete, ok? Então essa é uma dízima periódica composta. E as outras duas são dízimas periódicas simples, ok? Essas aqui são simples. Simples, ok? Então, agora eu vou ensinar um macetinho para vocês, tá? Quando a gente tiver uma multiplicação, uma divisão na verdade, por 10, por 100, por 1000, por 10.000, certo? Com vários zeros assim, ó, dessa forma, tem um macetezinho pra gente não ter que fazendo essa divisão aqui, certo? Então vejam, eu vou pegar aqui, ó, vamos começar por essa, que é menor. Então 82 dividido por 10. O que é que eu faço? Eu vou pegar esse número aqui e eu vou repeti-lo aqui na frente. 82. Como é uma divisão, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu olho quantos zeros eu tenho, tá? Eu tenho um zero. Então eu conto uma casa da direita para a esquerda. Então, ó, uma casa aqui e passo a vírgula, certo? Contei uma casa e passei a vírgula. 8,2. Se a gente fizer essa divisão normalmente, ó, 82 por 10, eu vou ter que 8 vezes 10 é 80, vai sobrar 2. Como o 2 é menor que 10, eu passo a vírgula, venho aqui e 2. Então vejam, ó, que o resultado é o mesmo. Então, para evitar da gente fazer essa divisão aqui, tá? Você pode fazer dessa forma. Repito o número que está sendo dividido, certo? E conto quantos zeros tem aqui. Como só tem um zero, então eu ando uma casa da direita para a esquerda e passo a vírgula. 8,2. Da mesma forma aqui, eu vou pegar o número que está sendo dividido, que é o 29, ok? Como eu tenho dois zeros, então eu vou andar duas casas. Então, ó, uma, duas, passei a vírgula. Pronto, eu acrescentei só o zero aqui, tá bom? Então, ó, 0,29. Se eu fizesse a divisão, 29 menor que 100, vem um zero para cá, passa um zero aqui embaixo. Multiplico por 2, vem 2 aqui, vai dar 200.
200 menos 290, sobra 90. Como 90 é menor que 100, acrescento um zero e agora eu multiplico por 9. 9 vezes 100, 900. 900 menos 900 vai dar zero. Então vejam que ó, o resultado é o mesmo, ok? Então sempre que a gente tiver uma divisão dessa forma aqui, dividindo por 10, dividindo por 100, por 1000, você vai olhar para o zerozinho aqui, certo? Vou repetir o número que está sendo dividido e conto quantos zeros tem. Se aqui fosse um zero, se aqui eu tivesse um 100, por exemplo, eu ia dar duas casas. Uma, duas, passei a vírgula, acrescento um zero. Se aqui fosse 1000, 82. Se aqui fosse 1000 dividido por 1000, eu tenho 3 zeros, então eu ia dar 3 casas. Então, ó, eu ia dar 1, 2, 3. Passa a vírgula aqui e onde está vazio aqui, ó, eu acrescento o zero, certo? Se você fizer essa divisão da forma usual, dessa forma que você vai obter o mesmo valor, certo? Então, na divisão, por esses números, a gente apenas anda as casas aqui de acordo com quantos zeros a gente tem, ok? Então, para lembrar, a gente tem aqui uma dízima periódica. Na verdade, a gente tem uma dízima aqui, né, que é o 29. Aqui é o 0,82. Mas elas não são periódicas, certo? Por quê? Porque elas não têm um período se repetindo. Já nesse caso, a gente tem um período aqui que é o 18, que ele fica se repetindo. Então, ele é uma dízima periódica. Aqui da mesma forma, a gente tem um número que se repete, que é o período, que é o 2, e ele fica se repetindo. Então, ele é uma dízima periódica. Nesse caso, são dízimas periódicas simples. Quando a dízima periódica ela é composta, é porque a gente tem um número aqui, certo? Vamos dizer que a gente tem um intruso aqui no meio, tá? Eu tenho um intruso aqui, bem no comecinho, e depois eu vou ter o período se repetindo, que nesse caso aqui é o 4, certo? Então, é uma dízima periódica composta, porém, o período aqui é só o 4, que o período é sempre o que se repete. O que se repete aqui é o 2, então o 2 é o período. O que se repete aqui é o 18, então o 18 é o período. Nesse caso, nós não temos dízima periódica porque a gente não tem um período se repetindo, ok? Nós não temos, ó, nenhum número aqui se repetindo, um período se repetindo, ok? Então, nossa aulinha de hoje vai ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado e até a próxima.